Por que se usam certos suplementos hormonais, tais como a testosterona e hormônio do crescimento, de maneira errada e sem necessidade? Oi, gente! Me chamo Lucas Felipe Gomes, sou médico urologista da cidade de Concórdia, do estado de Santa Catarina. E nesse vídeo nós vamos comentar a respeito sobre o mau uso, os custos e as possíveis consequências do uso errado de certos suplementos, tais como a testosterona e hormônio do crescimento, hormônio tireoidianos e suplementos para adrenal cansada, que é feito de maneira muito errada em determinados pacientes. E antes de continuar a assistir esse vídeo, inscreva-se no meu canal do YouTube, Toque de Urologista, ative as notificações e principalmente não esqueça de compartilhar esse vídeo com seus amigos, colegas e conhecidos, a fim de que essa informação útil consiga chegar ao maior número possível de pessoas. Esse vídeo vai servir como um alerta para possíveis ocorrências e situações que temos observado cada vez mais na nossa prática clínica. É muito comum observarmos pacientes com uma grande quantidade de exames solicitados, muitas vezes de maneira desnecessária, e fazendo certas suplementações que, infelizmente, não causam nenhum benefício em sua vida e, muito pelo contrário, podem prejudicar de maneira definitiva a sua saúde. E é para a gente tentar entender toda essa situação que nós vamos falar sobre o mau uso de suplementos ou de reposição de testosterona, até mesmo do hormônio de crescimento, hormônios tireoidianos ou algum tipo de medicação ou suplemento para uma adrenal cansada, que nós vamos comentar a respeito dessas situações e coisas que acontecem no nosso dia a dia e que não acrescentam em nada na vida do paciente. Aí eu vou me deter a falar um pouco mais aqui sobre principalmente a questão da testosterona e do hormônio do crescimento, mas a gente vai dar uma falada também da questão da tireoide e questão da adrenal, que também às vezes a gente vê com muita frequência certos exames solicitados de maneira exagerada, que infelizmente não vão te agregar em nada no prognóstico, no tratamento desses pacientes. Por que acontece essa situação? Afinal de contas, muitos homens e mulheres também, eles se queixam que têm uma sensação de fraqueza, mal-estar, diminuição da libido, alterações do humor. E se você vê esses sintomas, é muito fácil você jogar a culpa dessa sintomatologia para uma deficiência hormonal específica. Por exemplo, uma falta de testosterona, uma deficiência de algum hormônio da tireoide, dentre outros problemas. Só que esses sintomas, eles são muito inespecíficos e podem estar associados a diversas patologias, diversas doenças. Por exemplo, distúrbios de ansiedade, distúrbios depressivos, até mesmo certas doenças crônicas que o paciente esteja passando, podem ser as responsáveis por essa indisposição, por essa falta de libido, de desejo sexual, diminuição das ereções, entre outros problemas. E por isso que vender a ideia de que está faltando ou que existe uma deficiência hormonal é muito fácil numa situação dessas. Basta você convencer o paciente de maneira apropriada para que você consiga que ele faça uma caralhada de exames, às vezes sem necessidade, e consiga, às vezes, repor algum hormônio sem uma necessidade específica. E outra coisa que é muito feita hoje em dia é o uso de certos suplementos com multivitaminas, com algumas variações que dizem prometer que vão melhorar a vida sexual, vão melhorar o desempenho sexual e vão promover perda de peso e ganho de massa muscular. Só que quando você avalia essas formulações, muitas delas de maneira indiscriminada e de maneira criminosa, elas acrescentam, por exemplo, nessas formulações, acrescentam a sildenafila, que é um medicamento para você melhorar a ereção. Elas acrescentam certos hormônios tireoidianos, que sim vão fazer com que você perca mais peso, mas em contrapartida tem diversos efeitos colaterais. E sem falar na qualidade desses produtos, que na boa parte dos casos não é
não são produtos feitos em laboratórios confiáveis e ficam muito a desejar nessa parte da sua formulação, sem entregar realmente o que ele promete nas suas formulações. E por isso todo cuidado é pouco, até mesmo no uso desses suplementos. Mas partindo agora numa questão relacionada à parte hormonal, por exemplo, relacionada à falta de testosterona, você só deve realizar esse tipo de reposição em algumas situações extremamente específicas, como por exemplo, se você tem uma dosagem comprovadamente baixa desse hormônio, desde que dosada pelo período da manhã, e se essa dosagem tiver um certo patamar baixo. Então, a gente está cansado de ver homens com níveis de testosterona acima de 400, acima de 350, fazendo reposição de testosterona sem necessidade, porque foi dito para ele que ele precisaria ter um nível pelo menos de 700, 800. Não existe essa coisa de níveis superiores, existe uma faixa que a gente considera normal. E como a gente sabe que esse hormônio tem variações ao longo dos dias, quando você repete essa dosagem, muitas vezes essa testosterona vai estar normal e não há necessidade de você realizar essa reposição, porque você só deve iniciar essa reposição quando comprovadamente estiverem baixos níveis de testosterona associados a uma sintomatologia compatível, que é, por exemplo, cansaço, que eu falei antes, fraqueza, alteração do humor, alteração da libido, disfunção erétil, mas tem que necessariamente ter esse diagnóstico de estar faltando hormônio, que a gente chama de hipogonadismo. Em outras situações, não se recomenda o uso dessa reposição hormonal. O mesmo vale para o hormônio do crescimento, que é o GH. Muitos homens utilizam esses suplementos de maneira errada, seja para melhorar o desempenho das atividades físicas, seja para melhorar o ganho de massa muscular, e facilitando a perda de gordura, mas a gente vê que isso não se comprova nos estudos que são realizados. Existem indicações para você dar o GH, que são as deficiências do crescimento em crianças, por exemplo, certas síndromes que o paciente, por exemplo, não esteja tendo uma estatura adequada, seja por uma doença crônica como HIV, síndrome de Prader-Willi, que são situações muito específicas e que geralmente não são acompanhadas por clínicos gerais nem pelo urologista. Quando uma situação dessas acontece, a gente acaba encaminhando para o endocrinologista. E as outras situações, como às vezes o paciente que dosa a avaliação hormonal dos hormônios da tireoide e mesmo estando normais, muitos fazem a suplementação com o hormônio tireoidiano e não existe a necessidade de você fazer isso, porque se a tua tireoide está funcionando bem, você não tem por que realizar esse tipo de reposição. E também vale para que alguns clínicos, alguns médicos que realizam essa modulação hormonal dizem que o paciente tem uma adrenal cansada, que é a glândula que fica em cima dos rins, que libera a sensação do hormônio do cortisol, que te dá aquela sensação de bem-estar. Essa parte de adrenal cansada, para tentar justificar isso, eles pedem uma variedade enorme de exames que não tem necessidade de serem solicitados. Pregnenolona, SDHEA, DHEA, entre outros hormônios que a gente não encontra respaldo científico para, a partir desses hormônios, iniciar um uso de um cortisol ou qualquer tipo de corticoide numa situação dessa, porque você pode prejudicar a vida do paciente. Corticoide em exagero, ele pode te aumentar o diabetes, ele pode te dar estria, ele pode te dar problemas no fígado, ele pode dar, às vezes, fazer com que você crie espinhas, que você desenvolva estrias, dentre outros problemas. E por isso não se deve utilizar sem um acompanhamento certo. Muitos consensos recomendam, inclusive, que para tratar deficiência de GH e tratar problemas na glândula adrenal, quem deve fazer isso é somente o médico endocrinologista, porque é ele que tem essa capacidade, essa formação para fazer esse tipo de tratamento. E o que a gente comenta também a respeito daquela que não tem necessidade de você solicitar tantos exames assim. Então, se você gasta exames que não são cobertos pelo plano de saúde para tentar justificar algo que você não vai encontrar um respaldo científico para fazer um tipo de reposição mediante todos aqueles exames solicitados de maneira desnecessária. Só para que você tenha uma ideia, que é mais a minha parte. Quando você quer
fazer um diagnóstico de hipogonadismo, que é falta de testosterona, você precisa de poucos exames para afirmar esse diagnóstico, que é a dosagem da testosterona total. Talvez, se você quiser dosar uma testosterona livre, as gonadotrofinas, que é o LH e o FSH, e se você já eventualmente está usando testosterona e quer descartar algo a mais, você pode dosar um estradiol, você pode dosar uma prolactina nessa situação. Agora, tirando os outros exames, precursor de testosterona, como DHEA, dentre o SDHEA, DHT, entre outros, você não encontra esse tipo de informação, esse tipo de necessidade para que você comece a repor uma testosterona caso haja necessidade. E por isso que às vezes se gasta de maneira desnecessária em exames laboratoriais que não vão te oferecer nenhuma coisa a mais no teu diagnóstico. Então, todo cuidado a gente tem que ter numa hora dessas para que a gente não se iluda, para que a gente não fique ludibriado por falsas promessas de resultados que, infelizmente, essas reposições hormonais não vão te dar, porque muitas dessas sintomatologias são pouco inespecíficas e qualquer problema que você tenha emocional, qualquer problema de ansiedade, qualquer problema de depressão pode dar quadros compatíveis. E basta, às vezes, até mesmo obesidade, falta de exercício físico, te causam esses tipos de problemas. Então, por isso que numa hora dessas, todo cuidado é pouco. E se ficar enganado por falsas promessas é extremamente fácil no momento desses. E o que é a recomendação? Que sempre se procure profissionais sérios, profissionais gabaritados que tenham formações de sociedades específicas para que eles tenham um diagnóstico acurado e te deem medicamentos, te deem uma reposição de hormônios sempre que houver necessidade. Porque todas essas hormônios, todos esses suplementos têm efeitos colaterais e podem prejudicar de maneira irreversível a tua saúde. Eu gostaria de agradecer a todos. Inscrevam-se no meu canal do YouTube, Toque de Urologista. Curtam e compartilhem esse vídeo. Deem o seu joinha se essa informação for de relevância para vocês. Deixem suas dúvidas, críticas, comentários, sugestões. Um forte abraço. Fiquem com Deus e até o nosso próximo vídeo.